Pessoal, eu me chamo Sara Flora e estou hoje aqui para fazer um vídeo bem curto, a pedido de uma colega, Fabiana Coimbra, que ela falou assim: poxa, Sara, você é a única pessoa que me faz prestar atenção quando está falando de Bíblia, porque você contextualiza historicamente o texto, enfim. E aí ela disse: faz um vídeo, as pessoas estão precisando muito de boas palavras, de conforto espiritual. Então, assim, nós estamos vivendo uma época de pandemia, onde obviamente tem muitos interesses envolvidos, né? Muita gente ganha dinheiro com a desgraça alheia, não devemos deixar de fato de lado essas explicações históricas e econômicas. E aí tem-se uma onda de terror, né? As pessoas ficam muito apavoradas. Nós temos aí momentos de incerteza econômica, de incerteza política, mas em meio a tantas incertezas, eu tenho uma certeza pautada na minha fé, né? A fé, ela é exercida por cada um da forma que ele melhor entender, e aqui não tem nenhum apelo em vertente de crença, né? A gente vai falar de fé como algo que pode ser absorvido da forma que cada um quiser, mas eu sigo o cristianismo e vou usar como respaldo para a fé o versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então você é convicto do que você não vê. E você também é convicto e tem certeza das coisas que você espera. Por quê? Porque você tem fé. A fé é abstrata, ela é imaterial. Ela você não vê, mas você sente dentro de você, porque nós somos corpo, alma e espírito. E espiritualmente nós temos uma memória. E essa memória espiritual nos traz a fé. Tá? E eu tenho um texto da Bíblia que eu digo que é o meu mantra, porque todos os dias da minha vida eu lembro absurdamente desse texto. E todas as vezes que eu leio, eu vibro com o que está escrito, porque é uma verdade absoluta para mim. Que é o Salmo 23, onde Davi, que era pastor de ovelhas, a profissão dele, né? E o que o pastor de ovelhas faz? Ele tem um cajado, onde ele fica conduzindo as ovelhas para não saírem do rebanho e não irem pela terra se espalhando e ficando sozinhas, e com isso vem o lobo devorador, vem os animais selvagens e comem as ovelhas. Por isso elas têm que estar juntas, com o pastor conduzindo elas. Então Davi, ele metaforicamente, ele usa essa linguagem de ser pastor de ovelhas para falar de Deus. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é isso? A fé. Ele tem convicção que Deus é quem o guia, o pastoreia, e por conta disso, da fé que ele tem nesse Deus, nada faltará para ele. Ele é o Deus da provisão. Ele me faz repousar, ou seja, descansar em pastos verdejantes. Porque a ovelha, ela come os vegetais, né? Então, como aqui era uma metáfora, ele está falando, Deus me faz repousar em lugares verdejantes, em pastos bons, onde eu me alimentarei, onde eu descansarei, onde eu terei fartura. Leva-me junto para as águas de descanso, ou seja, o corpo dele será alimentado, ele terá água. Água no deserto é muito importante. Refrigera minha alma, porque Davi foi um homem de muitas lutas, de muitos dilemas pessoais, lutas políticas, de sonhos. E como todo grande desbravador, ele também teve muitos momentos de depressão, muitos momentos de angústia. E o Senhor refrigerava a alma dele. Era o conforto emocional que ele tinha, espiritual e emocional,
Porque naquela época ainda não existia os escitalopram da vida, não existiam as medicações, então ele tinha todo esse refrigério espiritual e emocional em Deus. E aí ele diz que o Senhor refrigera a alma dele e guia ele, na qualidade de pastor, por caminhos de justiça. Quer dizer, a fé que Davi tinha em Deus e que é a que eu tenho, é que Deus vai me livrar do mal, vai me levar por caminhos de justiça, por amor ao nome dele, né? É uma questão de honra para Deus cuidar de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, correndo riscos, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu creio absolutamente que mesmo que eu esteja em situação de morte, como já estive, que o Senhor estará cuidando de mim. Isso é uma certeza, uma convicção que eu tenho que todo instante, mesmo no meu maior sofrimento, na minha maior angústia, Deus está cuidando de mim. E aí ele fala no versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que significa isso? Naquela época, você ser colocado numa mesa na presença dos seus adversários e o dono da casa vir te ungir a cabeça com óleo, era uma honra que o dono da casa, o anfitrião, estava te dando. Então o Senhor, na condição de dono da casa, né, coloca ele na presença dos adversários dele, honra ele, ungindo ele com óleo. Isso é uma linguagem figurada, isso pode se materializar de várias formas e a história de Davi mostra isso. E o meu cálice transborda. Com o quê? Com fartura, com alegria, com abundância. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, é uma convicção, ou seja, fé, de que todos os dias da vida dele ele contará com a bondade e a misericórdia de Deus. E ainda assim, quando terminar essa vida, ele vai habitar na casa do Senhor para toda a eternidade. Então, o que eu diria para vocês? Aproveitem esses momentos que não podem circular pelas ruas, apreciem a casa que Deus te deu, usufruam do conforto que você tem, da cama que você tem, leiam, converse com seus familiares, faça aquele bolo gostoso, tome café em família, exerça sua fé. Se você perceber de que está ficando muito difícil, está ficando angustiante, peça ajuda, porque nós precisamos nos ajudar. Muito, muito. E eu entendo que depois que esse momento acabar, nós vamos precisar de muita solidariedade para nos reerguermos enquanto sociedade comercial, sociedade empresarial, enquanto sociedade filosófica, religiosa. Então, assim, vamos exercer a solidariedade, a empatia com quem está do nosso lado, que está difícil para todo mundo, com quem está na nossa casa, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos. Enfim, gente, precisamos materializar a afetividade com as nossas ações. Isso é exercício da fé também. Eu queria agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvir. Eu espero que tenha sido bom para vocês refletir sobre isso. E não existe linguagem melhor, mais produtiva, mais efetiva do que o amor. Então, que nós possamos exercitar a caridade, o amor, a empatia e principalmente a solidariedade e perseverança. Porque nós vamos precisar perseverar muito para sairmos dessa e para nos reerguermos depois disso. Um beijo a todos, fiquem com Deus e exerçam a fé de vocês e a espiritualidade de vocês.